Oi, gente, tudo bom? Como a gente não teve aula semana passada, eu quero tentar dar uma retomada antes de quarta para ver se a gente adianta o babado, tá bom? Eu tinha passado para vocês dia 8 essa folhinha aqui, lembra? Tinha umas perguntas aqui no final que era para a gente tentar responder de acordo com aquele PDF da Júlia Cristevá, tá anotado as páginas aí. É a primeira partezinha do livro e ela comenta social, Peirce, signo, arbitrariedade, né? E já é uma comentarista de Saussure. Vocês podem ler cotejando com o original de Saussure. Vocês também têm o PDF, tá? Comparar, raciocinar aí, bem legal. E no verso da folha tinha a historinha de Peter Rabbit, né? E eu também deixei com vocês esse xerox aqui de Bertrand, né? E eu gostaria de fazer uns comentários a respeito da historinha com esse xerox aqui. Eu gostaria que vocês tivessem em mãos para ir acompanhando, que eu vou ler. Eu gostaria de explicar algumas coisas. Nesse xerox aqui, eu gostaria de aplicar algumas noções que ele traz para a gente pensar nesse raciocínio de traduzir a historinha do visual por palavras. Dois registros diferentes, dois tipos de discurso diferentes, duas matrizes de linguagem diferentes. E elas têm um mecanismo lá na cabeça. Eu queria que a gente pensasse isso com a teoria do Greimat, explicada aqui pelo Bertrand, tá bom? E eu vou postar o PDF do dicionário do Greimat, que eu esqueci. Então, gente, nesse capítulo 1, Noções Básicas da Semiótica, ele conta uma historinha de um homem fugindo, né? E essa historinha é bem curtinha, um resuminho de uma história que ele leu e tal, né? E vocês já devem ter batido os olhos aí, lá no Elementos de Análise, tá? Ele conta a historinha, eu vou pular. Mas quando ele começa a fazer a análise, ele começa a falar de figuras. A semiótica de linha francesa, greimasiana, que trabalha com interpretação de textos, basicamente, ela usa essa palavra figuras para os elementos que compõem as histórias, as narrativas, os discursos. E das figuras você tem o nível figurativo dos discursos, dos enunciados, dos textos, né? E é isso que esse capítulo aqui vai explicar para a gente, que são elementos-chave da análise semiótica francesa. Tá bom? Então vamos ler um pouquinho, que eu gostaria de ler com vocês esse trechinho que está na página 37, e que a gente tirasse daí a definição de narrativa que a semiótica persiana, desculpe, a semiótica greimasiana de linha francesa vai tratar. Eles tratam dessa questão da narrativa, como a gente forma histórias na cabeça da gente. Né? Então, vejam aqui, eu notei aqui uma definição do que é narrativa para esses teóricos. Vejam se vocês conseguem extrair também essa definição de narrativa. Figuras. Essa sucessão de substantivos e adjetivos apresenta uma sequência de figuras. Imagine. Que interpretamos globalmente como uma narrativa. A significação que se forma e se atualiza na passagem de uma figura a outra, e não em cada uma delas tomada individualmente, pertence precisamente ao que a semiótica chama de nível figurativo da leitura. Ou seja, esse nível figurativo da leitura é o que esquematiza uma historinha, uma narrativa na nossa cabeça. E essa narrativa, a gente lembra da historinha do Peter. E assim como é estudar a língua inglesa também, outra língua estrangeira. O significado que se forma não está em cada figurinha entre si, mas na ligação que se faz entre uma e outra. Por isso que pode dar diferentes interpretações para as coisas, entendeu? É a conexão que se faz que dá o sentido, e não uma palavra, outra palavra somadas, entendeu? Então é isso também. Então quando vocês estão lá na aula de inglês, imagina isso. Eu sempre insisto nas aulas também, né? Que a gente tem que ver como a coisa se forma, e não uma palavrinha, tá? Então, a narrativa, não é uma sequência de ações, de figuras, de
adjetivos e substantivos que ele coloca aqui numa sequência que você vai imaginando e vai formando uma narrativa, uma ação. E a ação só se dá da passagem de um ato para outro, de uma figura para outra. E esse seria o nível figurativo, né? O nível mais superficial da leitura. Uma primeira impressão de realidade se depreende como se tratasse de um quadro pintado. Então, tipo, eu estou contando para vocês um incidente que aconteceu comigo e você está imaginando o quadro na sua cabeça, né? O que aconteceu, o que se passou. No entanto, a própria evidência dessa leitura do sentido constitui um primeiro ponto problemático, o da coerência discursiva. Eu falei um pouco disso na aula, né? Coerência discursiva, para que essa narrativa faça sentido, esse discurso, essa narrativa tem que ter coerência. E o que vai me dar essa coerência? Veja o que ele fala, ó. Com efeito a passagem de uma frase, aquilo sucede imediatamente e assim por diante até o fim do texto, só pode ser percebida como um contínuo semântico, se postularmos uma isotopia comum, que teste uma ligação entre cada figura, pela recorrência de uma categoria significante ou de uma rede de categorias, no decorrer do desenvolvimento discursivo. Então, ó, decorrer do desenvolvimento discursivo é a narrativa, a passagem de uma figura para outra, né? Recorrência de uma categoria significante. Recorrência, gente, é repetição. Recorreu é porque repetiu. Né? Categoria significante. Lembra que a gente falou do paradigma, aquilo que você pode escolher? Categoria significante, essas gavetinhas que significam, uma rede de gavetinhas que significam. Paradigma, escolha. Né? E paradigma, escolha, e o contínuo semântico e a isotopia, ligação entre uma figura e outra, a sintaxe, a organização. Paradigma, sintagma. Vertical, horizontal, escolha, combinação. Tá? Então, essa figurativização, essa narrativa, se forma a partir do momento que você escolhe determinadas categorias de sentido e organiza essas categorias de sentido. Mas essa escolha e essa organização precisa de ter uma coerência discursiva. E essa coerência é obtida através de alguns mecanismos, algumas palavras, algumas expressões que indicam coisas, né? Que indicam interpretações. Né? E essa indicação de interpretação fazendo sentido que é a coerência discursiva. E essa coerência discursiva também se obtém pela isotopia, que é aquilo que tece os pontos entre um elemento e outro da narrativa. E a isotopia pode ser de lugar, espacialização, de tempo, temporização, e pode ser de actantes, os atores que participam. Então, sempre num discurso tem que ter quem faz, quando e onde. Né? E aí as coisas vão aparecer. Quem faz, quando e onde, para que a história faça sentido, que tenha coerência discursiva, né? Você vai precisar ter células de ligação. Né? Então, aqui ele vai explicar para a gente, no exemplo dele, da historinha, como é que esses elos de ligação vão discorrer, vão fazer o discurso, organizar essas escolhas. No exemplo, mas isso nem sempre é tão evidente, as ligações são asseguradas por repetições. Lembra que a gente falou? Recorrência e repetição. Ó. Barras, lençóis, etc. Barra, lençol, vertical. E por repetições, barras, lençóis, etc. E por operadores anafóricos, que fazem referência aos outros termos. Artigos definidos, ou a, pronomes possessivos, dele, seu, etc., né? Que, remetendo de um a outro enunciado, garantem a permanência da isotopia discursiva, ou seja, o elo de ligação entre as partes do discurso. Então, quando eu começo a falar uma história, eu falo ele, aquele senhor, aquele homem, fulano, se ele tem nome na história, né? Esses anáforas pelos pronomes vão fazer referência e dar coesão sempre ao mesmo sujeito, ao mesmo atitante de quem eu estou falando da história. O que ele fez? Ele fez algo no tempo, quando quer, era de noite, era de dia, na historinha, do exemplo aqui, né? E ele fez isso no espaço, ele desceu e depois ele correu. Não é assim essa narrativa aqui? Então, isso tem coesão e coerência porque tempo, espaço e ator estão unidos por palavrinhas e expressões que dão essa isotopia, essa teia de ligação de sentido entre as partes, tá ok?
ele continua, ó, vou ler, página 38. Essas isotopias, no caso de ordem figurativa, estabelecem um primeiro nível de leitura, ó, ordem figurativa, primeiro nível de leitura. Então, aquele que não chega aos olhos primeiro. Elas dizem respeito àquilo que eu já falei, espacialização, muralha, janela, barras, lençóis, bosques, árvores. Podemos notar duas isotopias sucessivas, de verticalidade e da horizontalidade. Né? Barras, lençóis, chão. A temporalização de noite, à noite, no plano da temporalidade enunciada, mas também o agora, que relacionado à enunciação, marca ao mesmo tempo a sucessividade dos atos e o encadeamento da oração. O que significa isso, gente? Enunciação, aquilo que está falando, marca o tempo de quem está contando a história e o tempo do personagem da história, que não são a mesma pessoa, pelo visto aqui, né? Então, você tem o lugar, tem o tempo, e você tem também a atorialização, ou seja, os atores, o homem que fez, era o personagem dessa história. As isotopias com seus elos anafóricos garantem a continuidade da leitura do sentido. Você segue uma linha de sentido contínuo semântico, isotopia discursiva, ok? Coesão. Todos esses termos estão ligados à coesão. Tem que fazer sentido, tem que estar ligado. Assim funcionam as narrativas, entre aspas. Um homem seguia sozinho a grande estrada que vai de Marchiennes a Montsou. Diante dele, ele não via nem mesmo o chão preto. O homem partira dele. Esse homem, ele se chamava Etienne, nosso herói, etc. Notemos ainda que as isotopias são construídas pela competência discursiva do leitor, que preenche as elipses predicativas. O homem do muro começou sua descida, ele se encontra no meio, chega embaixo, põe-se a correr. O texto não dá essas informações, mas o leitor as restitui. Isso aqui é muito importante. É o que a gente fez na nossa cabeça tradução da historinha da figurinha para palavras, né? A gente teve que fazer essas isotopias discursivas acontecerem pelas nossas palavras, ligando uma figura a outra, né? Mas aqui o que ele fala, ó? As isotopias, ou seja, as teias de conexão, de coerência entre uma parte e outra, são construídas pela competência discursiva do leitor. Você aí que está lendo. A competência discursiva do leitor, o que seria? Discursiva do leitor, ele lidar. Competência discursiva, ele lidar com discursos, interpretar discursos. E o que seria isso? Você ter lá na sua cachola os paradigmas, um monte de coisa, de gavetinha de conhecimentos aos quais você pode recorrer para ter a sua competência discursiva, ou seja, interpretar discursos, tá? Então, tá. Então, essa competência discursiva seria o seu conhecimento de mundo, de língua, de literatura, de imagens, né, de filmes, para que você possa interpretar isso. Então, o que está dito lá naquela historinha que ele cita no começo são umas palavras. Mas o que a gente entende de coerência discursiva e narrativa é isso que ele fala aqui. Mas não está dito isso lá. A gente entendeu isso. A nossa competência discursiva, a partir daquelas palavras, interpretou essa narrativa. Entendeu? Então, vai de um para o outro. Isso é a criação do sentido. Ele não existe pronto. A gente vai de um lado para o outro construindo. E volta construindo de novo. Toda vez que a gente dialoga, a gente reconstrói. Entendeu? Então, é isso, a nossa competência discursiva. Então, todo tipo de conhecimento que você tem, quando você vai ler um texto, estudar, interpretar, qualquer tipo de discurso que seja, né? Você tem que trazer esse conhecimento à tona para que a sua competência discursiva esteja cheia de elementos interpretativos. E é isso que a gente procura chamar sempre a atenção de vocês. Uma boa interpretação não se basta numa teoria. A nossa competência discursiva de usar a teoria que vai nos colocar como bons intérpretes ou não. Tá?
Então, esses termos aqui são de fundamental importância para a gente pensar em como a gente vai fazer essas isotopias, esses elos de ligação entre uma figurinha do Peter Rabbit ali e outra. Né? No nosso raciocínio, você tenta fazer uma frase dessas na sua cabeça, da figurinha para as palavras, tenta escrevê-las, ou pelo menos 2 frases para você ter que usar um pronome, uma referência para a frase de cima, e ver como é que esse sentido se constrói. Porque quando você for pôr em palavras, você não vai pôr exatamente o que está na figurinha. Você vai pôr o que você interpretou da passagem de uma para outra. A construção de sentido que você tem e a competência discursiva que você tem para ler as figurinhas. É isso que você vai pôr em palavras. Façam esse exercício, venham conversar sobre ele na aula. Tá? Não dá para ficar fazendo passo a passo, porque demora, mas é um exercício bom. E semiótica é isso, gente, é analisar como os sentidos se formam. Eles se formam no mundo, na nossa cabeça, no mundo, na nossa cabeça, nesse movimento. Tá ok? E tudo isso que ele falou da página 37, 38 e pedacinho da 39, tá? Se resume, gente, nessa página 47 aqui, percurso gerativo da significação, o primeiro quadradinho, ó. Opa. Primeiro quadradinho, que é estruturas discursivas, isotopias figurativas, não consigo ler, isotopias figurativas, espaço, tempo e atores, isotopias temáticas. Tá? Então, ali ele não falou das temáticas, que vai falar no meio do capítulo, que eu não tirei nesse xerox, que vocês têm que tirar. Tá? Mas vejam bem, tudo que ele falou em 3 páginas coube nesse quadradinho. Então, quando a gente vai estudar, olhar esse quadradinho aqui, é lembrar que ele resume tudo aquilo lá. Entendeu? Vejam como que o raciocínio, ó, que eu quis fazer com vocês um caminho. Espero que tenha feito coerência para vocês, como fez para mim esse raciocínio. Vamos das figurinhas do Peter Rabbit na nossa cabeça, na nossa narrativa aqui criada mentalmente, né? Dentro da nossa cabeça, nós vamos criar estruturas discursivas para transformar a figurinha em narrativa de palavras. Né? Nesse raciocínio, nós vamos fazer um percurso gerativo de significação, criando espaço, tempo e ator da nossa historinha, né? E os elos isotópicos figurativos, ou seja, que conecta tempo, modo, tempo, lugar e ator e aquilo que está acontecendo, né? Então, é sempre uma forma de estudar, ó, figura. Eu li um texto, 3 parágrafos sobre isso, tudo isso se resume num quadrinho. Né? Esse é um pensamento, você vê, expande e retrai de novo, tá bom? Então, os textos que a gente vai ver, esses quadrinhos, são nesse sentido, você vai ter um monte de explicação e depois vem aqui. Então, o grosso desse capítulo vai estar nos outros 2 quadrinhos, que a gente precisa xerocar, porque são muitas páginas e eu não consigo trazer. Mas o que eu gostaria de pedir a vocês é que fizessem isso que eu estou fazendo, entendeu? Por exemplo, você está lendo lá a página 38 e fala, olha, professora, não entendi aqui, vamos conversar sobre isso? Eu explico, acho que dá para fazer, tá bom? E depois eu faço uma outra parte sobre a atividade do 15 do 5, que era para a gente responder sobre o texto da Júlia Kristeva, né? E também pensar um pouquinho no hino nacional brasileiro, tá? Até quarta, vamos pensando no assunto, gente, não deixa para estudar só no dia não, tá? Beijão, valeu!